agora a gente chega ao confronto entre Internacional e Vitória, que não tem como a gente começar diferente, Arthur, de ter dado, de certa forma, a lógica do que esse confronto sugeria. Né? O que fica para o Vitória, no fim das contas, é até, de certa forma, um certo alento de que esse resultado provável, né, se consolidou sem que o time se colocasse numa situação ainda mais difícil no contexto da luta contra o rebaixamento. Acho que é mais ou menos por aqui que a gente parte, né, Artuzito? É isso, Celso. É uma rodada que a gente vai analisar melhor no raio-x que a gente vai ter amanhã, né? Mas uma rodada que foi muito positiva, né, pro Vitória. Eu até brinquei com o pessoal do Clube 45 que assim, os resultados foram tão bons pro Vitória que eu comentei com o pessoal. Não sei como é com o Vitória, mas se fosse o Santa Cruz, eu tinha certeza que ele ia perder, porque quando todo mundo ajuda, ele se atrapalha. Então, parece que com o Vitória foi um pouco parecido, mas eu concordo com você que fica o alento pro torcedor de que de toda forma a rodada ela foi positiva. O Isso. Vitória ele sai dessa rodada num cenário melhor do que era esperado, porque estava na conta nessa derrota contra o Internacional, ainda mais Exato. esse Internacional que vem se recuperando no campeonato, que vem chegando forte, talvez seja o grande desafio aí do Bahia nessa disputa ali por uma vaga na Libertadores, seja esse Inter crescendo muito de rendimento. E um Vitória que dentro da partida dá para a gente dizer que lutou até certo ponto, né? O Vitória teve chance, Celso, de ter pontuado hoje, tá? Principalmente aí pelo que fez no segundo tempo, o Vitória chegou a perder chances claras de gol, que poderiam ter chegado ao 2-2, depois saiu o gol ali do 3-1, mas a equipe lutou, então um resultado que era na conta não quer dizer que foi um jogo que o Vitória não teve em nenhum momento a chance de pontuar, né? Não foi isso que a gente viu. É possível também se olhar pelo outro prisma um pouco mais negativo, que é mais um jogo em que o roteiro da partida dá uma chance ao Vitória e o Vitória acaba, por limitação técnica, não conseguindo um ponto. Mas eu acho que hoje, eu acho que dá para o torcedor do Vitória hoje olhar pelo copo meio cheio mesmo. Como a rodada ajudou, como a equipe conseguiu ter uma reação, né, nas últimas rodadas de duas vitórias seguidas. E hoje o desempenho ali teve alguns recortes interessantes. Não foi um recortes grandes, tá? Não dá para dizer que o Vitória jogou bem, mas teve momentos ali que dá para você tirar um aspecto positivo. Então, eu acho que hoje à noite, para o torcedor do Vitória, ao final da rodada, é mais positiva do que negativa, se for possível trazer essa análise. E aí, Muito já bem. emendando no jogo, Lembrando, opa, Artuzito, fica à que vontade. essa leitura de classificação, dos impactos da rodada, tanto para a parte de cima da tabela, ali na disputa pelo título, que a gente vai envolver o Fortaleza, quanto pela parte da disputa pelas vagas da Libertadores, onde a gente vai envolver o Bahia, e também o contexto da luta contra o rebaixamento, onde a gente vai pegar o prisma do Vitória, a gente vai trazer aí no nosso raio-x, no nosso horário tradicional ali de segunda-feira, nosso raiz, tá? A gente vai com esse programa complementar, mas é importante a gente trazer isso aqui já para a nossa análise dessa derrota do Vitória. E agora vamos a ela. Vamos falar aí da história desse jogo, como você pontuou. O Vitória conseguiu colocar, né, sua proposta de jogo de forma competitiva, né? Segurou ali esse cenário até o fim do primeiro tempo, sofre um gol ainda no início do segundo tempo, aí ficou ruim. Né? Aí realmente ficou mais difícil. O Inter passou a controlar o jogo, no fim ainda faz o terceiro, né? O Vitória consegue diminuir, mas não consegue chegar a empatar e no fim sofre o 3-1. Mas vamos aos pormenores, vamos aos detalhes aí dessa partida. Boa. Começando pelo começo, né, pela escalação, o Vitória que foi hoje para o jogo com basicamente a mesma equipe que venceu o Atlético Goianiense, né, nesse início de recuperação da equipe, né, que teve as duas vitórias seguidas que eu citei agora há pouco. Um time que jogou mais uma vez com dois volantes, Mateuzinho centralizado, e teve a volta para hoje de Lucas Arcanjo, que tinha ficado de fora da partida contra o Juventude por força de suspensão, e também Alejandro jogando como centroavante no lugar de Janderson, que fez essa função contra o Juventude. E aí, falando do início do jogo,
eu acho que dá pra gente falar que o primeiro tempo ele teve três recortes diferentes, né? A gente teve um primeiro recorte ali, mais ou menos até os 15 minutos, que foi um recorte em que o jogo não teve muitas chances de nenhum dos dois lados, onde as defesas se sobressaíram. Mas para mim um recorte que é positivo para o Vitória, porque o Vitória jogando fora de casa, ele segurou muito bem o ímpeto do Internacional. O Internacional nesses 15 minutos não chegou com perigo nenhuma vez. Era um momento que o jogo estava até de certa forma controlado ali pelo Vitória, sem sofrer riscos, né? Então, o Vitória jogando fora de casa contra o Inter, passar um tempo, um recorte desse, sem sofrer riscos, para mim já é um cenário positivo para a equipe, muito embora o Vitória pouco chegasse. No entanto, a melhor chance que a gente teve nesse recorte foi do Vitória, que foi o gol anulado, né? Que o Vitória teve mais ou menos ali com 5 minutos de jogo, né? Uma boa saída do Vitória. Alejandro encontra bem Carlos Eduardo, ele acaba fazendo o gol, mas depois é invalidado o gol por impedimento. O próprio Bandeira dentro de campo marca o impedimento e rapidamente o VAR já libera a jogada. Até chama atenção essa velocidade do VAR, porque não que o VAR não tenha que ser rápido, mas a gente não viu, por exemplo, as linhas sendo traçadas, né? Ao vivo. E isso gerou até uma certa preocupação ali do torcedor do Vitória, porque não parecia ser, e na verdade eu nem acho que foi, na verdade, um lance tão claro assim para não precisar das linhas, tá? Depois as linhas apareceram, o lance acontece aos 5 minutos, as linhas apareceram acho que assim aos 12 minutos da transmissão. Com as linhas a gente viu que de fato Carlos Eduardo estava impedido, até no primeiro momento para mim já parecia impedido, mas não era um lance tão claro, assim, que ele estava, sei lá, 2, 3 metros na frente, e aí por isso nem precisava de linha, mas enfim, só um comentário mesmo. No final, o lance realmente estava impedido e segue o jogo. Então dá para a gente dizer que é isso. Esses 15 minutos ali onde não tiveram tantas chances, as defesas se sobressaíram, e na verdade a melhor chance foi do Vitória, que foi esse lance impugnado aí de Carlos Eduardo. Depois dos 15 minutos, a gente tem o segundo recorte, que é o recorte dos 15 aos 32. E aí é um recorte muito ruim do Vitória, tá? Esse ali, para mim, é o pior Vitória do jogo inteiro. Que é um momento em que o Inter ele começa a chegar com bastante perigo, o Inter começa a ter chances é, mais claras, Começa a podemos dizer circular assim. a grande área por ali, né? Exatamente, o Inter começa a chegar e muitas vezes no erro do Vitória, Celso. Então a gente tem, por exemplo, já aos 15 minutos ali, a gente tem um lance de escanteio, né? Tem uma jogada no começo do Inter que a bola chega pela esquerda, tem um corte de Cáceres, a bola sai para escanteio. No escanteio, o Lucas Arcanjo sai muito mal do gol, catando borboleta, e Fernando, volante do Inter, cabeceia a bola no travessão. Então ali o primeiro lance claro assim do Inter na partida. Pouco tempo depois, a gente tem também um vacilo de Machado, que Wagner, que é, ele vacila ele recebe a bola, ele tem a possibilidade logo de soltar, ele não solta, a bola sobra para o Inter, ela chega até o outro lado ali, tem uma finalização que Neres estica a perna para salvar, porque se ele não coloca a perna, provavelmente sairia o gol, e depois acaba tendo uma falta ali em Arcanjo. Então só aqui a gente tem duas boas chances, e também a gente tem outra que acontece ali já próximo mais aos 30, que é um lançamento que vem pela esquerda, de ataque da equipe do Internacional, um corte de Cáceres, a bola sobra com Gabriel Carvalho, um garoto da equipe do Inter, e dessa vez Mosquito é que não está ligado e não acompanha a jogada. Gabriel Carvalho acaba finalizando com certo espaço e Arcanjo segura. Então, três boas chances do Inter aqui, com maior perigo, obviamente, é o lance do travessão, mas como eu falei, o lance também que Neres corta tinha endereço certo a bola, não me parecia que Arcanjo conseguiria chegar nela. Então a gente tem um recorte ali de 15 aos 32 que o Inter chega melhor, mas perceba que dessas chances que eu citei, todas envolvem basicamente uma falha da equipe do Vitória. Então tem muito aspecto de erro da equipe do Vitória. E para mim o pior desse recorte do jogo era um Vitória que não conseguia passar do meio campo. Era um jogo em que o Vitória tentava sair, mas sempre perdia a bola, errava o passe, ou tentava apenas o lançamento longo, e o lançamento longo não funcionava, e o Inter vinha de novo para o ataque. Então, um recorte ali realmente bem ruim e preocupante da equipe do Vitória, que consegue se recuperar depois disso, e a gente tem um outro recorte de 32 até o final do primeiro tempo, onde o Vitória começa a se sair mais na partida. E Né? A gente justamente aí o Inter encontrou espaço para fazer o gol, né? Exatamente. O gol até, Celso, ele acontece mais uma vez num lance desse de erro individual do Vitória. Porque Uhum. esse recorte, diferente ali do recorte do começo, né, quando
O Inter não chegava, mas o Vitória também não. Nesse recorte, o Vitória chegava. Não era um Vitória que chegava merecendo gol. Não era um Vitória que chegava com tanto perigo, mas o Vitória que levava algum risco ao Inter. E obviamente aquela, a partir do momento que você coloca um risco ali, você viu o Inter, por exemplo, baixar as linhas, um Inter que não conseguia sair mais com tanta liberdade, um Vitória que pressionava muito a saída ali do Inter, não deixava o Inter respirar. Então é aquela dinâmica de jogo que a partir do momento que você leva perigo ao adversário, você também diminui o perigo que você está levando, porque o Inter sentia um pouco ali esse crescimento do Vitória nessa reta final, sabe? Então a gente tem, por exemplo, uma tentativa de, normalmente, trocas de passe bem interessantes ali, lançamento, tem um lançamento bem interessante de Machado, que é logo ali aos 32, que ele aciona Cáceres, numa jogada que ele tenta fazer o cruzamento, a bola é cortada, depois a gente tem quase um gol olímpico de Felipe Machado, e aí a gente chega no lance do pênalti, Foi que é um pênalti. lance que foi muito claro, não tem É. nem discussão, ninguém nem reclamou assim. E foi um erro duplo de Carlos Eduardo, né, que comete o pênalti. Que primeiro, o jogador do Inter ele recebe com muito espaço, porque Carlos Eduardo dorme na marcação e deixa o Uhum. jogador receber. E depois, quando ele chega para marcar, ele dá um carrinho completamente estabanado, acerta o jogador, acerta só o jogador, e um pênalti muito claro ali, um banho de água fria, né, para um Vitória que não fez um bom primeiro tempo, um Vitória que sofreu riscos, que talvez o Inter poderia ter feito um gol, teve uma bola no travessão, mas que o 0 a 0 não era injusto de forma alguma no primeiro tempo, e que se não fosse o pênalti, a gente poderia dizer que ia acabar 0 a 0 o primeiro tempo. Mesmo com essa superioridade do Inter, mesmo o Inter tendo as melhores chances da primeira etapa, mas não foi um Inter também avassalador, um Inter super dominante, que teve grandes chances e que faria um gol. De forma alguma, o gol saiu, né, olhando por aquele momento da partida por causa do pênalti, por causa do vacilo de Carlos Eduardo, e acaba, querendo ou não, sendo sempre um banho de água fria você levar um gol tão próximo ali de descer para o intervalo, porque toda a estratégia teve que mudar. Né? Você vinha conseguindo levar um resultado interessante para o intervalo e acaba tendo o pênalti convertido, um chute ali no meio do gol de Alan Patrick, 1 a 0 para o Inter, e aí a gente vai para o intervalo nesse cenário, né? Um Vitória que brigou, tentou, não vinha numa jornada de forma alguma inspirada individualmente, e aí acaba levando um gol e mais uma falha individual da equipe. É um pouco aquela sensação de que o time bate no teto. O time luta, é competitivo, mas chega uma hora que a limitação dos seus jogadores acaba cobrando um preço. Dessa vez esse preço foi de Carlos Eduardo. E aí, pensando no intervalo, é, tem uma mudança na equipe do Vitória. O Vitória volta para o segundo tempo com o William Oliveira na vaga de Felipe Machado. Uma mudança, inclusive, que a torcida do Vitória pede bastante. Né? O William Oliveira é um jogador que, desde o começo do ano, vinha sendo titular da equipe do Vitória. Em determinado momento da Série A ali, foi o grande destaque da equipe pelos gols marcados e que acabou perdendo recentemente essa posição. Desde que a equipe passou a atuar com dois volantes e não mais com três, ele acabou sendo o volante que perdeu a posição, mas entrou na vaga de Felipe Machado e, spoiler, ele entrou bem. Tá? Mas aí, seguindo a ordem cronológica aqui, é um segundo tempo que começa um pouquinho com aquela sensação do primeiro, sem tantas chances, meio que com as defesas se sobressaindo, mas com 5, 6 minutos ali, o Inter já consegue fazer o 2 a 0. É mais um lance ali de vacilo. É um vacilo individual, mas generalizado da equipe do Vitória, um lateral. E aí é incrível como com um espaço pequeno do campo, mas o Inter consegue receber e passar com liberdade. Né? A jogada toda é de Wesley, né? Ele recebe a bola, ele tira facilmente a marcação de Cáceres numa movimentação e depois ele passa assim por Neres também com tranquilidade. Neres acaba deixando ele passar com medo de fazer um pênalti e ele acaba fazendo 2 a 0, que para mim, sendo bem sincero, naquele momento parecia ser resultado final. A sensação que eu tinha quando eu vi o 2 a 0 é de que o Vitória não ia conseguir reagir devido a todo o cenário adverso, né? A equipe que no primeiro tempo Deu uma teve reagida até rápida, né? exatamente, me surpreendeu até essa reação, né? Porque o cenário ali era um 2 a 0 de um Inter que, por mais que não fazia um jogo exuberante, mas fazia um jogo correto, não dava tanto espaço ao Vitória. Um Vitória que teve apenas um pequeno momento no primeiro tempo em que ele conseguia sair, mas sem levar também tanto perigo. Então a sensação que dava é, pô, não vai dar para o Vitória aqui, 2 a 0 é um monte muito grande ali para ele sobrepor, não vai conseguir. Porém, com pouco tempo conseguiu, né? O Vitória depois dali, ele até cresce na partida. O lance de perigo que a gente tem depois é um cruzamento, né, de
de escanteio que o William Oliveira cabeceia para uma boa defesa de Rocher, já aos 8. E aos 13 minutos o Vitória já consegue diminuir o placar numa jogada que foi feita ali pelos dois melhores jogadores do Vitória naquele momento na partida. Uma cobrança de falta de Lucas Esteves, uma cabeçada de Wagner Leonardo, 2-1. E aí o Vitória volta para o jogo. Tem muita gente até que fala que o 2-0 é um placar perigoso por causa disso, né? Que quando você leva um gol, a atmosfera muda completamente. Porque a partir do momento que rola o 2-1, o 2-2 ele tende a ficar mais próximo do que o 3-1 ou até do 2-1 ser mantido. E a gente viu isso acontecer hoje. Depois que o Vitória O marca Inter um gol, sentiu, o né? Inter sente, claramente, Celso. O Inter sente, o Inter entra um pouco em parafuso, você começa a ver o Inter errando toque de bola, passes que não vinha errando até o momento. E o Vitória cresce na partida, o Vitória vai para cima. E, como eu falei até no meu primeiro comentário, né, quando a gente falou ali do sentimento do torcedor, do quão, mesmo com a derrota, a rodada ajudou. E eu até falei, pô, o Vitória, em momentos ali, ele teve chance de conseguir um pontinho, né, de ter conseguido pontuar em Porto Alegre. E aí foi justamente nesse recorte, depois do 2-1. O Vitória ele teve chance ali de ter conseguido o empate. A gente viu, por exemplo, pouco tempo depois do gol, um lance ali onde Alejandro ele ganha a bola sobra para o William Oliveira abre a bola para Lucas Esteves vai até a linha de fundo, cruza a rasteira e a finalização de Mateuzinho, o Rocher defende, uma boa defesa de Rocher, muito boa defesa de Rocher, na verdade. O Vitória vem crescendo. A gente depois viu uma outra mudança, que foi a saída de Carlos Eduardo para a entrada de Everaldo. E aí, pouco tempo depois, já tem uma chegada do Vitória jogando pela esquerda, que Mateuzinho cruza a bola para Alejandro e ele sozinho. Ali, aí realmente é o lance mais perdido que o Vitória poderia ter empatado o jogo. Alejandro sozinho cabeceia para fora. Era um lance assim que ele tinha tempo. Não sei se ele tinha tempo de dominar e chutar. Eu acho que a cabeçada era o correto, mas ele poderia ter cabeceado melhor. Ele poderia ter ajeitado melhor o corpo para cabecear. Posicionado melhor o corpo, né? Exatamente. A forma que ele cabeceou realmente ficou difícil ele fazer com que a bola tomasse a direção do gol. Mas ele poderia ter se organizado melhor para o lance, um lance de gol perdido, claro, assim, porque ele estava sozinho para cabecear, subiu livre. Pouco tempo depois, a gente tem mais um lance do Vitória, numa troca de passes muito boa. A jogada ela começa pela esquerda, ela vira a jogada até a direita, né? Quando vira essa jogada para a direita, é justamente com o Alejandro, depois ele volta a bola para a esquerda um passe até muito inteligente de Alejandro, porque ele ali, se ele tenta a finalização direta, ia provavelmente esbarrar na defesa, ele encontra Everaldo chegando, e aí Everaldo faz a finalização e no cantinho o Rocher espalma novamente. Então um recorte ali muito interessante do Vitória, que poderia ter chegado até o empate, mas que não aproveitou. É um Vitória que teve, como eu citei aqui já, 3 chances, mas esbarrou em Rocher ou na finalização para fora e perdeu a oportunidade de ter feito 2-2. Porque aí depois o Inter começa a igualar o jogo. E na verdade eu acho que tem os dois componentes, né? O Vitória não consegue mais manter o mesmo ritmo, porque a Difícil. gente tem que lembrar que do outro lado está um Inter, não é um jogo qualquer. E o Vitória jogando fora de casa, e o Inter que cresce também, que consegue controlar um pouco mais a partida, que faz modificações, alterações na equipe. E aí, depois disso, a gente não lembra mais, basicamente, de nenhuma chance do Vitória, né? O Vitória que tenta chegar, tenta pressionar, tem até certo ponto a iniciativa do jogo por estar atrás do placar, mas que não consegue levar perigo. E aí a gente leva esse jogo dessa forma, basicamente até o final. Um jogo que fica meio que até num certo marasmo, vamos dizer assim, mas não um marasmo das equipes, mas porque não tem mais chances claras acontecendo, né? Até já no finalzinho ali, dentro dos acréscimos, que o Inter consegue o terceiro gol, e aí num gol de muita Tranquilizar, né? infelicidade, tá? É um gol assim, Celso, que os outros dois a gente cita onde está a falha, né? A gente vê no primeiro gol uma falha clara de Carlos Eduardo, no segundo gol a gente vê uma falha clara ali de Cáceres e de Neres, mas nesse terceiro eu acho que foi um gol assim, um gol que você acaba levando mesmo, faz parte, né? O Inter ele tem a jogada pela direita, para você ver a infelicidade que foi no lance. A jogada começa pelo lado direito de ataque do Inter, aí tem um encontro ali entre Wagner Leonardo e Lucas Esteves, um tromba no outro. Eles até se levantam para participar da jogada. Aí o Inter faz o passe, a bola vem no meio. Neres provavelmente ia fazer o corte, só que o William Oliveira tenta dar o bote e desvia. E aí esse desvio mata completamente Neres na jogada. Alan Patrick recebe só rola para Wesley acabar fazendo e aí de vez realmente sacramentar a vitória do Internacional por 3-1.
Então, num balanço geral, Celso, dá para dizer que não foi uma partida que o Vitória jogou bem, não foi uma partida que o Vitória mereceu pontuar. Eu acho que o placar foi justo, o Inter realmente foi melhor no jogo, o Inter foi mais efetivo nas oportunidades que teve, o Inter deu até menos oportunidades ao Vitória. O Inter que soube, por exemplo, utilizar muito das faltas para não deixar o jogo do Vitória correr. Chamou atenção essa estatística, eu acho que o Inter fez, vou até confirmar aqui, mas foram mais de 25 faltas do Inter e o Vitória não chegou a 10. 26 faltas do Inter e 8 do Vitória. Então o Inter usou muito esse recurso para parar as investidas do Vitória. Aquela falta estratégica, tática, né? Exatamente, o Inter não teve nenhuma falta violenta, que eu me lembre, assim, foi realmente apenas faltas táticas para não deixar o jogo fluir. Poderia até o árbitro ter dado mais amarelos para a equipe do Inter nesse sentido, mas o Coibir, time né? soube até rodar bem, sabe, assim, os jogadores que faziam a falta, até para evitar o amarelo. Então, no geral, dá para dizer que o resultado foi justo, mas é um Vitória que teve oportunidades de pontuar. Eu falei aqui, depois que o Vitória faz o 2-1, ele tem 3 chances, que pelo menos 2 delas dariam para a equipe ter conseguido o 2-2. Se tivesse um pouquinho mais de esmero ali na finalização. Então, no geral é isso. Fica uma partida que era difícil, estava na conta a derrota, como a gente já falou no início, mas que talvez o roteiro da partida até deu mais oportunidades ao Vitória do que o esperado. A equipe realmente esbarrou na limitação técnica para, seja não conseguir marcar o gol ali que poderia ter dado empate, como não ter conseguido segurar o resultado, por Segurar, exemplo, né? no primeiro tempo e no começo do segundo tempo. Ter dado essas chances para o Inter acabar marcando. No final foi isso que aconteceu. E aí a gente vai analisar melhor a questão da rodada, etc., no raio-x amanhã, No mas nosso raio-x. como eu falei no início, eu acho que o sentimento, por mais que tenha tido a derrota, ele ainda é um pouquinho mais positivo do que negativo para o Vitória. Muito bem, meu caro Artuzito. Agora a gente vai para a última parte aqui do nosso programa com o Campinho do Vitória. Nosso diretor vai trazer aí para gente o campinho dos desempenhos individuais do Leão. Vamos começar com Lucas Arcanjo, jogador que é essencial para o Vitória de maneira geral. E como foi a atuação dele hoje? Qual a participação dele nesses 3 gols que o Vitória tomou? Eu vou colocar aqui para ele, Celso, jogou mal, mas pontuar que, para mim, Lucas Arcanjo não falhou em nenhum dos 3 gols, tá? O primeiro gol é um pênalti, de forma alguma dá para dizer que é culpa do goleiro levar um gol num pênalti, por mais que não seja uma característica de Arcanjo, tá? Ele não é um goleiro que defende pênaltis, não costuma defender pênaltis, mas uma cobrança ali não dá para colocar na culpa dele. Não foi uma cobrança ruim, sabe? Para você dizer, pô, o goleiro poderia... Não, longe disso, então não teve culpa. E os outros 2 gols também a queima-roupa. O segundo gol, o Wesley sai com ele a queima-roupa numa finalização que é tão no canto que chega a bater na trave. E o terceiro gol, o Wesley recebe sozinho, porque, como eu falei, Alan Patrick recebe só depois da confusão que tem ali na pequena área. Ele rola para o Wesley apenas basicamente empurrar para o gol. Então não teve culpa no gol. Mas, por exemplo, no primeiro tempo teve uma saída muito ruim dele, né, que acaba tendo a finalização ali de Fernando de cabeça no travessão. E no geral eu também não vou lembrar aqui de nenhuma grande intervenção de Arcanjo. Então é uma partida que ele leva 3 gols, por mais que não tenha culpa. Ele não tem nenhuma grande defesa aqui para a gente citar, um lance que ele tinha salvo vitória. E também tem um lance de falha clamorosa ali no primeiro tempo. Então no balanço, para mim ele fica no jogou mal, realmente. Jogou mal, então, Lucas Arcanjo. Assim a gente abre a nossa análise de desempenhos individuais. Vamos agora com o Raul Cáceres. Para mim razoável para Raul Cáceres. É, poderia ser um jogo bem para Raul Cáceres, mas a falha ali no segundo gol acaba pesando, né? Ele é um cara que participa bem do jogo, tá? Da mesma forma que ele falha ali no segundo gol, tem momentos ali que ele participa bem da partida, seja ofensivamente, seja defensivamente. Até nos meus comentários aqui eu citei Cáceres algumas vezes, né? Tem lances, por exemplo, que ele faz o corte, mas aí não tem a devida cobertura, por exemplo, de Mosquito e acaba gerando lance, então ele meio que fez a parte dele, se apresentou ao ataque, mas eu acho que pesa ali a falha, então por isso ele vai ficar no razoável e não acima disso. Mas repita, é um cara que vem ajudando o Vitória e que o torcedor, eu tenho certeza que pensa assim, como ele demorou tanto tempo para ser titular da equipe. Muito bem. Vamos agora com a dupla de zagueiros do Vitória, Neres
e Wagner Leonardo. Bom, Wagner Leonardo, eu vou botar jogou bem, tá? Eu até pensei aqui em colocar o muito bem para Wagner Leonardo. Arcanjo foi jogou mal, tá? Laranjinha, Alan. Isso. E Wagner Leonardo eu vou colocar o jogou bem. Poderia até colocar o muito bem, tá? Porque ele Foi o jogou melhor em campo, né? exatamente. Ele mais uma vez fez uma partida muito boa. Eu só não vou colocar o muito bem assim porque, enfim, Três querendo gols, ou não, né, a equipe velho? perdeu, levou 3 gols, então não vou tão ao céu assim nas atuações, mas o jogou bem ali para ele, tá muito justo. O cara que ajudou muito na defesa, É o teto. salvou muitos lances. Exatamente, ele é o teto aqui. Então já fica o spoiler que ninguém vai passar disso. Salvou o Vitória em alguns lances. Teve um lance, por exemplo, já no começo que o Felipe Machado dorme, perde a bola, o Gabriel Leonardo vai e conserta. E assim aconteceu em vários outros momentos da partida. E os gols não foram gols em que tiveram falhas dele, né? Normalmente os gols até saíram do outro lado da defesa. E além disso, foi o cara que fez o gol que colocou o Vitória de volta na partida. Mas eu vou colocar aqui o jogou bem para ele. Neres eu vou colocar o razoável. Não acho que Neres fez uma partida ruim. Pesa contra ele a falha ali no gol, né, do segundo gol. Mas tirando essa falha do segundo gol, acho que ele fez uma partida bem correta. Tá? Em muitos lances ali, salvou até o Vitória, fez cortes providenciais. Teve alguns momentos de saída de bola que ele foi bem, outros nem tanto, mas fez uma partida correta de Neres aqui, uma partida melhor até do que algumas exibições um pouco mais temerárias que ele teve. Hoje eu acho que a dupla de zaga do Vitória até funcionou, dá pra gente falar, tá? Tudo bem. Lucas Esteves também não foi mal, não, né? Acho que foi bem Foi também bem ali, né? também. Eu coloco jogou bem também. Para mim, Lucas Esteves, já aproveitando então para a gente já ir montando o pódio junto, pode colocar a medalha de prata para Lucas Esteves. Para mim, ele foi o segundo melhor do Vitória no jogo. Eu até falei ali no meu comentário, né, que quando o Vitória chega ao gol de empate, eram os dois melhores do Vitória naquele momento que participam no gol, né? Lucas Esteves na assistência e Wagner Leonardo no gol. Lucas Esteves, gosto muito, tá, dele. É, bem regular na equipe e é um cara que ajuda muito na frente e atrás. Um cara que corre o campo inteiro, sabe? É incrível a velocidade que ele tem. Então, muito bem na cobertura, muito bem nas jogadas no ataque, mesmo sem ter muito auxílio hoje, por exemplo, de Carlos Eduardo, que não fez uma boa partida. A gente vai entrar depois nesse assunto. Mas enfim, gostei da atuação de Lucas Esteves e fica aí ele com jogou bem e essa medalhazinha de prata. Muito bem. Quem completa teu pódio é William Oliveira? Sim, talvez sim. É, né? Não sei se Ah, chega a pódio, vamos, mas meio. vamos seguir então com os titulares. Felipe Machado, Luan, Mateuzinho, o que é que você achou aí desse meio-campo rubro-negro? Eu vou colocar o laranja para Felipe Machado. E eu acho que esse laranja de Felipe Machado é um laranja que ele fica mais claro que é um laranja depois que o William Oliveira entra. Porque Certo. Felipe Machado é um cara que eu já comentei até aqui na última partida. Ele é um cara que tem uma boa qualidade com a bola no pé, tá? Você vê que ele consegue arrumar bons passes, bons lançamentos, mas é um cara que parece meio desligado do jogo em alguns momentos, sabe? A gente vê muito se falar quando o jogador é lento, né? Que diz, quem corre é a bola. E é verdade, o Felipe Machado ele não precisa ser rápido, mas ele precisa fazer com que a bola corra. Porque ele é um cara que muitas vezes segura a bola de forma demasiada. E aí teve 2 momentos, por exemplo, que ele perde a bola por causa disso. Ele não solta logo, não deixa o jogo fluir. E ele fez uma partida no primeiro tempo que, por mais que tenha tido esses erros, ele conseguiu fazer às vezes o jogo fluir. Mas quando entra o William Oliveira, aí você vê nitidamente como o jogo do Vitória fluiu muito mais com o William Oliveira do que com o Felipe Machado. Então por isso que eu Uhum. digo assim que fica mais claro para mim esse laranja depois que tem a substituição ali no intervalo. Mas aí fica o laranja para ele. Até outro ponto interessante que é, eu tinha falado até no programa passado, né, que ele é o cara das bolas paradas do Vitória. E no chat tinha um torcedor do Vitória que até comentou: rapaz, eu não gosto da bola parada dele, não vi ele acertar uma. E hoje foi engraçado que quando ele saiu, quem começou a cobrar mais as bolas paradas foi Lucas Esteves. E foi no lance de Lucas Esteves que saiu o gol de Wagner Leonardo, né? Então, não tem como até não pensar que, ó, se Felipe Machado tivesse em campo, será que teria saído o gol? Que provavelmente teria sido ele na bola. E realmente as bolas paradas dele dificilmente terminam em finalização. As melhores bolas paradas de Felipe Machado que eu me recordo são cruzamentos que quase viram um gol olímpico. Mas dificilmente é um cruzamento que tem uma cabeçada perigosa, ele encontra alguém livre e tudo mais. Então,
É até bom pontuar isso, então laranjinha para ele. Luan, eu vou colocar o amarelo, e esse amarelo de Luan vai ser muito em linha com outras avaliações que eu já dei amarelas de Luan aqui, como razoável, porque é aquele Luan que ajuda muito na marcação, mas que tem uma limitação muito grande na saída. Erra muito passe, e aí por isso que não tem como colocar acima do amarelo. Ele poderia até ser um laranja, mas eu vou colocar um amarelo porque eu acho que ele foi melhor do que Felipe Machado, então para dar até essa diferença ali de atuação. Mas é um cara que, assim, dificilmente ele vai conseguir passar disso, porque tem muita limitação na saída de bola. É realmente um volante que consegue destruir bem, consegue ajudar na marcação, mas peca muito nesse outro aspecto. E Mateuzinho Ah, Laranja também, tá? laranja. Não foi bem hoje, Mateuzinho. Não conseguiu ajudar muito a equipe, participou muito do jogo, recebeu muita bola, mas eu acho que ele, assim como o Machado, prendeu muito a bola em alguns momentos. O lance do último gol, por exemplo, do Inter, nasce num momento em que Mateuzinho pega a bola, segura, roda, prende, não solta logo, aí pede uma falta que na verdade não existiu, e daí depois o lance em seguida é que sai o gol do Inter. Né? Então, é um exemplo disso, e é um cara que a gente sempre espera o diferente. Né? Mateuzinho ele participou, o lance, por exemplo, que Alejandro perde o gol, é um cruzamento dele, um bom cruzamento, mas até pela régua do que a gente espera para Mateuzinho, ele teve bem abaixo do que a gente já viu Mateuzinho entregar no Vitória, então fica aí essa avaliação negativa para ele. Você quer que eu fale logo de William Oliveira para fechar o meio campo? Pode ser, faz sentido. Boa. E o William Oliveira eu vou colocar o jogo bem para ele, que seria ali a medalha de bronze. Eu acho que dá para a gente fazer esse pódio para o William Oliveira. Entrou bem na partida o William Oliveira. Em pouco Bem. tempo em campo, ele já participando. E aí, se Felipe Machado, a gente reclamava aqui, eu reclamava aqui, que é um cara que prende a bola, não solta, não deixa o jogo fluir, o William Oliveira foi o completo inverso. Sempre que ele pegava a bola, passes rápidos, a equipe fluía, distribuindo bem o jogo, chegando logo ao ataque, ele se apresentando, ele teve duas finalizações. Não, teve uma finalização de cabeça e teve outra jogada que ele serve para finalização no ataque. Então, um cara que apareceu bem mais no ataque do que Felipe Machado e que ajudou na marcação também mais do que Felipe Machado, sabe? Então, uma atuação bem interessante de William Oliveira, para mim, cavando posição para voltar à titularidade. Então, a exibição de hoje, para mim, se no próximo jogo Felipe Machado ainda for titular, até me surpreende, porque o William Oliveira, para mim, pediu hoje essa posição, uma atuação bem interessante mesmo. E fica aí esse reconhecimento com a classificação do jogou bem para ele. Muito bem. Então, jogou bem Wagner Oliveira e a gente fecha o pódio do Vitória. Vamos agora para o setor ofensivo, começando com Mosquito, mas Mosquito, Carlos Eduardo, Alejandro, tem bastante gente aí para a gente distribuir e talvez até alguém que caia no conceito muito mal. Vamos ver. Tuzito, Mosquito, Vamos lá. Vou falar de Mosquito e já vou emendando aqui, tá, tá bom. Celso? Mosquito, para mim, jogou mal. Mosquito é um cara que é de longe o ponto do Vitória que tem a melhor capacidade de desequilibrar, de conseguir tirar um coelho da cartola, mas que hoje não conseguiu isso e não ajudou também defensivamente, tá? Teve até um lance aqui que eu citei que tem uma finalização que leva certo perigo, nem tanto perigo, mas que começa num vacilo de Mosquito, né? Cáceres faz o corte, mas o Mosquito está meio perdido no lance e não acompanha na marcação. Então, além de ofensivamente ele ter pouco contribuído mesmo, não vou lembrar de nenhum lance de perigo no Vitória que Mosquito tenha participado, tá? Então, fica uma exibição realmente abaixo aí de Mosquito. Não conseguiu ajudar muito a equipe, seja na frente, que é o ponto principal, como seja também na parte defensiva. Carlos Muito bem. Eduardo, muito mal. Aí Carlos Eduardo realmente fica num degrau abaixo. Porque Carlos Eduardo, Celso, dá pra gente dizer que a única Vice. coisa boa que ele fez foi o gol anulado. Que acaba não valendo, obviamente, que ele estava em posição de impedimento. Mas não era culpa dele estar em impedimento, mas foi o único lance quase que ele acertou no jogo. Fora isso, não conseguiu participar bem ofensivamente, errando muita tomada de decisão e a derrota passa muito pelo vacilo dele ali no finalzinho do primeiro tempo, no lance que assim é um pênalti muito besta. Como eu falei, ele erra duas vezes na mesma jogada. Ele erra na marcação porque o jogador do Inter recebe com espaço, porque ele está dormindo na marcação. E aí depois, quando ele se apresenta na marcação, tem um carrinho completamente atabalhoado. Então,
Não tem como ser nada diferente do muito mal aqui para Carlos Eduardo, o pior jogador do Vitória na partida. Até me surpreendeu não ser substituído no intervalo. Acho que ficou até muito tempo em campo. O torcedor do Vitória sente, eu acho que a falta de Oswaldo, que Sai só acabou com ficando de fora 18 aí da minutos, temporada. né? Exato, ele fica um bom tempo ainda no segundo tempo. É só a segunda mudança da equipe Uhum. do Vitória. Que só Mas fez uma 3, né? substituição muito ruim. Só fez 3. O elenco muito enxuto, né, Celso? É. O elenco muito enxuto, principalmente de opções ofensivas, né? Que era o que a equipe precisava, pensando no jogo de hoje. Então vamos falar de Everaldo, né? Pra gente complementar, que entra justamente na vaga de Carlos Eduardo, e depois de Zé Hugo. Boa. Falando dos dois que entraram, eu acho que Everaldo dá para a gente colocar o razoável. Everaldo ele consegue ajudar em alguns lances a equipe do Vitória. Não acho que é nada acima do razoável, mas Everaldo para mim foi o melhor ponta que o Vitória teve hoje. Ele conseguiu, logo que ele entrou ali no momento em que o Vitória vinha reagindo na partida, participar de 2, 3 lances, né? Deixar o jogo fluir. Tem uma finalização que ele recebe de Alejandro, que ele chuta no canto, tem uma boa defesa de Rocher, então contribuiu, dá para assim dizer. Zé Hugo também, para mim, jogou mal. Tá? Zé Hugo, ele entrou já na reta final. Fiquei até na dúvida aqui se eu não colocaria o sem nota, mas eu acho que dá tempo para avaliar, porque ele deve ter jogado ali algo próximo de 10 minutos, contando com os acréscimos. E é um cara que entrou meio desligado, teve alguns lances de lançamento, por exemplo, que ele. Assim, o cara acabou de entrar com energia. Ele é um jogador que se destaca pela velocidade. Ele deveria ter corrido, sabe? Tentado, pressionado, ido para cima do adversário. Pareceu meio desligado mesmo no jogo, essa é a palavra. Não tão esperto no lance. Depois tem um lance na defesa que ele recebe a bola, em vez de sair também, acaba errando, dá uma nova chance para o Inter chegar. Enfim, não entrou bem Zé Hugo, não conseguiu contribuir no jogo de hoje. E aí, para fechar todo o time, faltou Alejandro. Alejandro também o jogou mal. É um Alejandro que conseguiu ajudar a equipe muitas vezes na bola rolando, dar seguimento nas jogadas. Tem um lance que eu falei de Everaldo da finalização, é um passe muito inteligente de Alejandro, que percebe que não consegue finalizar, que não dá para ele finalizar e aciona bem Everaldo na esquerda. Tiveram uns 2, 3 lances ali de contra-ataque do Vitória, que Alejandro consegue soltar bem a bola, 2 vezes até de letra, que ele dá um passe assim, para a bola conseguir fluir rápido, a equipe sair com velocidade, mas não tem como a nota dele ser nada acima do razoável ou do razoável para cima, quando ele tem a melhor chance do Vitória de conseguir um empate e ele desperdiça numa cabeçada que ele sobe sozinho. Então, ele é o camisa 9 da equipe, ele tem que ser cobrado por isso, e na chance que ele teve, ele acabou desperdiçando, jogando a bola para fora, então não tem como fugir da atuação negativa aí para Alejandro. Então, para a gente fechar, vamos com o técnico Thiago Carpini. E aí, Thiago Carpini, eu vou colocar o razoável, Celso. Certo. Casa muito com o que a gente falou aqui do que você comentou, né, de ter feito só 3 mudanças. Eu acho que o time de Carpini hoje ele foi um time competitivo. Vitória meio que fez o que poderia fazer. O Vitória que até teve chance ali de conseguir o 2-2, mas que esbarrou muito hoje. Eu nem ouvi a coletiva, mas é muito provável que Carpini na coletiva tenha falado muito de novo o que ele já falou algumas vezes em coletivas, de que a equipe esbarra na sua limitação técnica. Que a equipe tenta, mas que o erro individual ele acaba pesando muito. A limitação técnica muitas vezes pesa muito, e hoje realmente foi o que aconteceu. A gente viu um Vitória que dos 3 gols, pelo menos 2 dá para a gente colocar em questão de erro ali individual ou coletivo, mas assim, por deficiência técnica. Um Vitória que teve a oportunidade de chegar ao empate, mas não chegou por limitação técnica. E o fato dele ter feito só 3 mudanças mostra também como o elenco também não dá tantas opções para ele, porque ele fez só 3 mudanças, mas eu não consigo de forma alguma fazer uma crítica a ele de que poderia ter feito mais alterações, porque eu sinceramente não vejo quem poderia ter ajudado, sabe? Não vejo que, por exemplo, um Giamota, um Pablo Baianinho, um Lauan poderia ter sido um jogador que ia mudar esse cenário. Eu acho que ele realmente colocou em campo os jogadores que tinham a melhor condição de ajudar a equipe. O William Oliveira, por exemplo, até ajudou. O Everaldo até foi melhor do que os pontos que vinha jogando, mas a equipe esbarrou muito ali no seu limite técnico mesmo. Por isso que eu acho que Carpini fez o que poderia fazer. Muito bem. Então, dessa forma, a gente finaliza aqui o nosso campinho do Vitória, tá? Fechando a nossa análise